Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin, cotada em dólares para o dia de hoje, terça-feira, 13 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui que os preços da Bitcoin estão com uma movimentação sem uma direção definida, ainda dentro do range que a gente vinha comentando, 6.317, 6.530, aqui dentro eles têm total liberdade de movimentação. Notem que, a exemplo do que a gente vinha comentando do aumento da volatilidade, uma das evidências disso é que a região dominante, ou seja, a região onde os preços mais frequentemente visitaram, ela vinha tendo uma coloração mais azulada, ela agora vem esmaecendo para tons verdes, muito próximo das demais tarjas que também vem aumentando a coloração delas esverdeada, ou seja, essa região está se diluindo, incorporando regiões mais próximas, aumentando a sua amplitude e diminuindo a capacidade dessa região especificamente de atrair os preços, o que corrobora a ideia de que agora os preços têm mais liberdade de movimentação dentro de uma faixa mais ampla. Ao mesmo tempo, nós estamos dentro de um canal de baixa, cujo topo voltou a ser redesenhado e ele pode sim ser considerado um topo forte, em função dele ser muito próximo de um topo que foi dificilmente rompido, mas se mostrou um falso rompimento. Então, o topo desse canal de baixa, ele é um topo forte e ele está com uma inclinação relativamente grande, o que logo vai fazer com que os preços tenham uma dificuldade de romper os 6.500 e não tão longe disso, de se aproximar do topo dessa região, logo abaixo disso, em torno dos 6.480. Ou seja, movimentos de alta vão precisar um volume maior do que o normal, para que eles consigam se estabelecer e, em especial, romper então o canal. Nós vimos que esse nível de volume aqui não foi suficiente para fazer um rompimento efetivo, nós tivemos sim um falso rompimento, e falso rompimento não nos ajuda nos trades. Nós temos aqui também a expectativa de que as quedas se limitem. Nós estamos com os preços visitando aqui aquela região que eu tinha comentado dos 6.360, 6.390, isso vai ficar mais evidente no próximo gráfico. Essa região aqui, aparentemente, ela é uma região onde os preços têm uma certa pausa na sua trajetória, tanto para cima quanto para baixo. Ela está se configurando aí de certa forma mais recentemente, e essa pausa ela pode reverter a movimentação e jogar para uma nova alta, sem que isso seja uma mudança de tendência. Enquanto nós estivermos presos dentro dessa, vamos citar a Darvas Box aqui, que vai de 6.317 a 6.530, absolutamente tudo é possível. Então, indo para a nossa análise aí de 23 dias, nós vemos aí exatamente isso, os preços aí dentro daquela região 6.360, 6.390, possivelmente acontecendo aí uma reversão pela posição dos preços, embora eles estejam aí com um volume maior nessa queda, então eles poderiam testar novamente aqui os 6.317, que não seria nada bom, talvez aqui os 6.350, testar uma reversão um pouco mais embaixo, respeitando aí o que resta de atratividade nessa tênue região aqui. Fora isso, ele tem caminho livre até os 6.317 e ele pode tentar uma reversão rompendo aí para cima os 6.400, mas isso é livre dos preços, ele tem igual probabilidade tanto para um lado quanto para o outro. Para encerrar então a nossa análise, nós vamos aqui para a predição explícita dos preços e a gente vê aí um leve viés de alta, expectativa aí final do dia 6.374 dólares para o final do dia de hoje, tá? em linha com a ideia de que aquela região atual que os preços estão, ela pode reverter a trajetória, tá? Mas não necessariamente. Nós vemos aqui uma baixíssima dependência do volume, na realidade não dá para considerar o volume como um driver dos preços, o que está bastante coerente com uma situação onde tu tem alta volatilidade, na verdade isso é praticamente ruído. Uma das formas de interpretar isso é que tu está tendo um equilíbrio defasado de força compradora e vendedora. Eu me explico. Quando tu tem um equilíbrio em fase, ou seja, a mesma amplitude atuando junto, o preço praticamente não se movimenta. É o que a gente viu aí naquelas semanas onde nós não tínhamos volatilidade. Porém, quando tu tem equilíbrio de força, porém defasado, um age não exatamente quando o outro está agindo, em ciclos diferentes, tu começa a ter um movimento errático de altas e quedas em dias alternados ou em pares de dias alternados, mais ou menos o que a gente está vendo aqui.
e essa movimentação então começa a ter uma amplitude, mas ela não chega a se configurar numa tendência, numa mudança de direção em escalas maiores de tempo. É por isso que dentro da semana nós estamos vendo aí o gráfico praticamente imutável, né? A gente viu aí na análise de ontem, quando foi publicada a análise semanal da Bitcoin, porém dentro da análise diária não dá para ter ideia para onde os preços estão indo. Por quê? Porque os movimentos vão se cancelar ao final da semana. Pessoal, essa foi a nossa análise então da Bitcoin para o dia de hoje, expectativa de leve alta para 6.374, porém com intervalo razoavelmente grande, 6.340 a 6.400, ou seja, nós temos aí praticamente 70 dólares, ou seja, 30 e poucos para cima, 30 e poucos para baixo, uma média de 0,5%, tanto de alta quanto de queda a partir do centro desse intervalo, em 6.374. Então, essa é a nossa expectativa para as 23 horas e 59 minutos de hoje. Vocês podem, por favor, assinar o nosso canal e não se esqueçam de ativar a notificação. E as nossas análises diárias vão começar a ser publicadas nessa URL aqui, não mais no YouTube. Então, por favor, vocês são bem-vindos tanto aqui quanto no YouTube, onde no YouTube nós vamos continuar publicando as nossas análises semanais. Bitcoin, Ethereum, Ripple e eventualmente alguns outros ativos que nós vamos estar aí publicando análise adicional, entre eles o EOS, o Dash e outros tutoriais e comparativos, por exemplo, o Bitcoin SP500. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem da nossa análise, do comentário que não ficou claro, por favor, coloquem sua pergunta nos comentários dos vídeos, nós vamos responder tão logo quanto possível. Nós estamos conseguindo responder aí dentro de 1 hora, 2 horas no máximo, conforme o horário, evidentemente, às vezes mais rápido do que isso, as perguntas de vocês. A nossa ideia é esclarecer da melhor maneira possível o que está sendo dito aqui, para que vocês tenham um pouco mais de clareza, tranquilidade e segurança para planejar suas operações. Muito embora isso aqui não seja a recomendação de investimento, nós queremos que vocês tenham o melhor sucesso operando. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Tchau!